Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Hoje nós vamos falar sobre a Lopes Brasil, né? LPS Brasil, Código de Negociação. Então é uma empresa aí do ramo imobiliário, tá? Uma empresa de baixo valor de mercado, tá? Código de Negociação LPS B3. Uma empresa aí que opera no mercado imobiliário, mas é um pouco diferente de construtoras, incorporadoras, tá? Um amigo aqui do canal falou. Ela não tem histórico muito favorável, então assim, eu fico um pouco receoso essas empresas têm histórico favorável, que acaba sendo um case de turnaround, tá? Mas ela tende a se beneficiar com a baixa da Selic, por exemplo, aquecimento imobiliário e tal, que as construtoras também se valorizam. Só que diferente de construtoras, a gente já fez vídeo da Lavi, da Mitre, da Enalta, da Enalta não, enfim, fizemos vídeo de outros construtores, da MRV também, a gente fez vídeo recente. E essas construtoras, elas divulgam prévias operacionais. A Lopes não é bem assim, tá? Porque ela é uma empresa que faz intermediação, né? Então já tá até aqui, ó. É uma empresa de soluções integradas de intermediação, consultoria e promoção de financiamentos. Então é basicamente aqueles estandes, né, de corretagem, de corretora imobiliária, né, para fazer repasse para cliente, né, consumidor final, mas é diretamente para pessoa física, né? Então ela compra imóveis e revende. Pode ser imóveis novos, pode ser imóveis usados e tal. E ela tem também um braço de financiamento, tá? A gente vai ver mais adiante. Então ela vem pegando uma parceria com o Banco Itaú para fazer o financiamento junto aos seus clientes e começou também a fazer franquias, né? Então algumas franquias, né? Algumas corretoras em algumas regiões do país abrem franquia, quem tem interesse abre uma franquia e aí repassa um royalty para a Lopes. E aí eles auxiliam com alguma expertise, né, na área, né? Então vamos dar uma olhada. Eles até colocam umas métricas aqui do ramo de segmento de construção civil, porque acaba afetando a empresa, né? Que é o VGV. Mas não é um VGV que eles construíram o imóvel e estão repassando. É um VGV da operação deles, né? Estimada aí, um volume de vendas estimada deles, né? A gente já vê que é um volume de 2,6 bi. Então é um pouco diferente de construtora, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a Mitre está subavaliada, que a Lavi está subavaliada, até a própria MRV tem um braço lá dos Estados Unidos que está vindo bem forte. Eles têm um VGV, mas eles têm um patrimônio, né, um balanço patrimonial mais sólido. O VGV aqui deles é mais de operação, né? Então a gente vê que ficou estável, mas assim, as construtoras, em geral, têm ficado sofrido um pouquinho com a alta de juros agora, nesse início de 2022 para cá, né? Deu uma estagnada, algumas pararam de fazer lançamento, então ficou mais ou menos estagnado aqui, né, o VGV deles. E aí tá falando que o segmento de operações próprias teve um recuo, né? Porque eles têm aqui o segmento total, né? Junto com as franquias e operações próprias da Rede Lopes, né? E aqui intermediado, RGV Lopes atingiu 1,4 bilhão, crescimento em relação aí o taxa média aqui dos royalties, né? Que eu falei, 0,52%. Então é uma taxa pequenininha e tal, mas quando o valor de imóvel é muito grande, esse VGV crescendo, esse royalties tende a repassar um pouquinho mais para por Lopes, né? Então a Rede Lopes, na verdade, eu falei que inverti, né? Seria as franquias e aqui é própria. É isso mesmo? Rede Lopes seria as franquias e a própria seriam eles mesmos, né? Então aqui em relação às franquias teve um crescimentozinho, em relação à rede própria deles, operação própria, sem contar com franquias, teve um segmento um pouquinho flat, um recuo, né? De 9%. O crescimento aqui, esse modelo de franquia, não sei se esse daqui é o ideal, tá? Porque acaba que segmento de construção, você migrar para essa parte de franquia, não me agrada muito esse modelo de negócio. Não? A gente vê que eles estão crescendo. Aí aqui a questão do financiamento imobiliário, viu que diminuiu bastante, né, frente ao ano anterior. Mas aí é por conta dessa alta de juros. Mas aí a taxa média contratada até cresceu a 2,6 pontos percentuais por conta do valor dos contratos também, a inflação acaba impactando e tal. Tem um saldo aqui de carteira bem grande, né? 2,9 bi. E aí esses financiamentos, né? Tem uma parceria, tem que ter um repasse para o Itaú também. Market share deles até razoável, né? Porque é um mercado mais pulverizado. 7,1% entre os bancos privados.
Aí deu um lucrinho pequenininho. No caso deles, até da construtora, a gente fala que é um pouquinho diferente, porque a construtora, o lucro líquido às vezes não é o melhor indicador, né? Nem a gente acompanha a DRE e tal, é mais ver a prévia, ver como é que tá as vendas e tal. A gente vê que o lucro deles caíram, né? No caso deles é importante acompanhar. Você botou aqui, ó, o lucro líquido das controladas antes do IFRS atingiu 2,5 milhões, apresentando bom crescimento das franquias e ganhando market share no financiamento imobiliário, apesar de suscetível à retração devido à alta de juros. Mas assim, a gente vê que é um lucro bem baixinho, né? A companhia apresentou indicadores operacionais e financeiros sólidos no segundo período, no qual foram transacionados 2,6 bi de BGV. As operações próprias apresentaram queda, enquanto as franquias apresentaram crescimento de 12%. Que eu falei, né? Própria é a rede deles mesmo, o modelo inicial, e franquia teve um crescimento de 12%. Suportado pelo contínuo esforço de expansão do modelo de negócio, permite crescimento inorgânico nas vendas e ganho contínuo, né? Porque eles acabam ganhando com venda esses royalties, né? Não é bem venda, né? Acaba que é um repasse aí da marca, né? A utilização da marca Lopes. E aqui o financiamento deles crescendo, o EBITDA bem baixinho. Aí falando aqui, não é bem o que a gente... Aqui é taxa líquida Brasil, tem esse percentual aqui, tá até falando aqui, né? Considerando mercado primário e secundário, porque é vendas de imóveis novos ou imóveis usados, né? E aqui a receita, né? A gente vê até que a receita deu uma quedinha, 17%. Margem EBITDA caiu bem também, né? Porque essas empresas, né, essas corretoras tendem a ter um corpo de funcionário maior, né? Então, quando você tem uma margem bruta, né, uma receita que cai muito, e você tem um corpo de funcionários robusto, porque é necessário para o negócio, acaba que o EBITDA é muito afetado, né? Então a gente vê esse tipo de modelo, ele não pode sofrer muito no top line, né? Que é a parte de cima do DRE, que é a receita. Então, se caiu 17%, a gente vê como o EBITDA despencou, porque ele tem um corpo de funcionários que é muito difícil você cortar. Ainda mais que daqui a pouco a Selic vai baixar, e aí eles vão precisar, né, desses corretores, desses pessoal administrativo, né, para auxiliar. E aí, em consequência, o lucro também caiu. Depois a gente vai até ver lá do resultado financeiro, tem até que falam que os corretores associados até cresceram, então vem crescendo os corretores. As unidades intermediadas caíram também, né? Isso daqui não é um sinal muito legal, né? Porque o mercado está um pouquinho desacelerado. E aí aqui é margem líquida após o IFRS, né? Aqui está um pouquinho mascarado, né? Porque antes do IFRS a gente vê que caiu bastante, após o IFRS subiu, né? Porque tem alguns impactos aqui diferentes de outras empresas, né? Tem aqui uns serviços compartilhados, né, de operações, aí despesa de stock option, um plano de remuneração com ações, despesa do Itaú aí por conta desse financiamento, entra tudo aqui na parte de como se fosse um CPV deles, né, mais ou menos, né? Tem até que também, né, um provisionamento aqui de receita aqui do crédito pronto, eles até discriminam aqui, né? O que vem de intermediação, que é o grosso, eles vêm aumentando aqui parcela grande de franquia e crédito pronto também tem uma parte considerável. E aqui no final consolidado, né? A gente viu aqui que essa parte aqui de receita compartilhada aqui do crédito pronto, né? Porque eles têm aqui a parte aqui do Itaú que come, né, um pouquinho também. Entrou aqui entra aqui nessa parte aqui de crédito pronto. O Itaú aqui pega um pouquinho da receita aqui de intermediação também, por conta do financiamento. Então uma coisa compensa a outra, né? O Itaú pega daqui e repassa aqui também, né, no financiamento. E falando só do segundo tri, né? A gente vê, né, despesa bem alta, né, de intermediação por conta desse corpo de funcionários. E também tem aqui despesa aqui de financiamento de repasse para o Itaú. Alguns serviços compartilhados e tal. Não é um segmento aí que acho que a gente vai ver muita depreciação, amortização, né? Apesar de ter até que razoável, né, de intermediação. Porque elas não são não é uma construtora, né? Ela não é dona dos imóveis, né?
Não é ela que construiu, ela faz a compra e repasse, né? Faz intermediação. E aqui do ponto de vista do lucro líquido dando prejuízo, né? Por conta do desconto aqui de depreciação. Resultado financeiro até positivo, né? Mas é aí imposto de renda comendo tudo. Isso aqui na parte de intermediação, né? Que é o grosso, né? Franquia. É um pouquinho mais leve, né? E aí dando lucrinho. De repente até por isso que eles estão migrando aqui uma parte para franquia. E o financiamento também aumentando aqui esse lucro. O problema é que essa parte aqui de intermediação, que é o modelo inicial deles, não está sendo vantajoso, né? Claro que com a baixa da Selic, eu acho que isso aqui vai começar a subir e a empresa tende a se beneficiar, né? Em todas as linhas aqui. Mas não é um modelo de negócio que me agrada muito, não. E a gente vê que quando coloca aqui atribuído aos sócios controladores, a gente vê que esse lucro aqui até baixa bem mais, né? Então também tem que ficar de olho nisso aqui, que a gente fez até o vídeo do Banco Inter. O Banco Inter dando prejuízo, né, para os sócios controladores. Fala um pouquinho mais, né, lucro líquido após IFRS, aí tem reavaliação de calls e puts, então tem algumas operações aqui deles também que acabam impactando. E aí do ponto de vista contábil, antes do IFRS ficaria até negativo, né? Aí fala mais um pouquinho, volume intermediado, né? A gente vê que o VGV por região basicamente é São Paulo, a maior parte aqui. O VGV caiu um pouquinho. Faixa de preço acima de 600 aqui, então eles pegam até uma faixa de preço até alta. Unidades intermediárias também caiu. VGV trimestral até subiu um pouquinho frente ao ano passado, né? Aqui a receita de royalty, né? Considera operação e adaptação. Deixa eu ver aqui, cresceu um pouquinho, porque eles estão crescendo a franquia, então esse percentual aqui fica um pouco distorcido. Mas eles cresceram aqui também a taxa, né? Lojas franqueadas, né? A gente vê aqui 147, tem bastante loja franqueada, né? Forte aqui em São Paulo, né? Uma parte aqui em Rio. Ainda tem bom espaço para crescer, né? Um pouquinho aqui em Rio Grande do Sul. Que é mais franqueado, né? É. Participou da adoção de 29 projetos, recuo de 52%. Então a gente vê que recuando bem forte, né? Velocidade de vendas, bota aqui, queda de velocidade de vendas também. E equipe de intermediação, a gente vê aqui corretores já crescendo, por isso que essa margem EBITDA acaba que sofreu muito com o top line caindo. Financiamento, recuo também, mas aí acaba que o repasse médio um pouquinho maior, né? Por conta da taxa, a taxa média que cresceu. E a carteira deles também está um pouquinho maior. A gente vê que tem mais despesas aqui do Itaú, despesa aqui de uma participação com o empreendimento Olímpia, comissão para os corretores, seguros, sinistro e tal. A gente vê que no final tem até uma margem líquida razoável, né? Mas caindo, né, frente ao ano anterior. E aqui lucro compartilhado, né? Aqui participação da Lopes caiu bem frente ao ano anterior, né? A gente vê que não é um grosso, né, essa parte de financiamento. Acaba que assim, no segmento imobiliário isso daqui é mais complementar, né? Mas aí para a empresa Lopes tá segurando um pouquinho as pontes, né? Que a gente viu que intermediação dando prejuízo. Fala um pouquinho das operações, como que é a comissão, tal, as taxas. A despesa operacional ficando flat, pelo menos eles seguraram aqui um pouquinho. Mas aqui sem impacto do IFRS, né, que sem arrendamento e tal. Um pouquinho das despesas, ó. A gente viu que cresceu a despesa com o pessoal, back-office de intermediação tranquilo. Serviços terceirizados, assessoria e consultoria cresceu bastante. Infraestrutura flat, telecomunicações seguraram aqui, publicidade subiu um pouquinho e tal.
parte aqui de equivalência patrimonial, né? No total ficou flatzinho aqui a despesa. EBITDA caiu porque a gente viu lá que a receita caiu, intermediação dando prejuízo, está impactando também. E aí imposto de renda e tal, lucro líquido. Aí até fala aqui, ó, é o lucro líquido por conta da redução da receita, né? E impacto também do recebimento de lucro compartilhado aí do crédito pronto. E eles botam aqui engraçado, né? Antes do IFRS. Antes do IFRS, né? Caindo bastante. E após IFRS, subiu um bocado aqui, né? É porque aqui que não tá uma boa base de comparação. Esse gráfico aqui tá mostrando antes do IFRS, né? Por isso que teve aqui essa queda brusca. Mas, a gente vê que teve um impactozinho aqui do resultado financeiro, né? E comeu boa parte aqui da empresa nesse trimestre, né? Por isso que a empresa caiu tanto, né? Então a gente vê que a Selic também pesando aqui no resultado financeiro da companhia, né? Por conta do endividamento. Depois a gente pode até olhar o balanço patrimonial e tal. Até aqui, operações de call e put de empresas controladas, né? Então eles têm é um rolozinho, né? Porque eles têm algumas operações aqui de... Acho que o resultado financeiro acaba sendo por conta disso, né? Não é endividamento, não. É operação de call e put aí, operação de compra e venda, opções, né? Empresas controladas que está dentro do escopo aí da Lopes, né? Porque tem esse modelo de franquias, acaba que tem outras participações, né? Tem resultado de equivalência patrimonial. Então esse resultado financeiro não é bem endividamento, né? Depois a gente pode dar uma olhada com calma. A gente vê que antes do IFRS seria 2,4. Depois 10,9, né? E alguns efeitos aqui do IFRS. E aqui é mais ganhos de operações de call e put, né? De opções. Esse aqui tem que olhar com calma, né? Vamos ver aqui o endividamento. 18 milhões, 17 milhões de pagamento de venda e participação de não controladores das aquisições realizadas. Curto prazo, né? Então, basicamente é dívida de curto prazo. Fluxo de caixa negativo também, fazendo alguns investimentos, então já ficou positivo aqui porque já tinha um saldo residual, né? Mas a empresa não está gerando caixa também. Aqui vamos ver aqui embaixo que tem aqui os anexos, né? Aqui a gente já viu um pouquinho do DRE, da DRE. Já viu o balanço patrimonial, né? Tá a empresa com um caixa de 31 milhões, mais aplicação de 28. Tá por volta de 60 milhões, conta a receber. Opções de compra de participações, né? Então eles operam com essas opções aqui, acaba que muda lá no resultado financeiro. Tem muito ativo intangível, né? Isso é bem interessante. Em passivo, um pouquinho de arrendamento. Não tem uma dívida, né, grande, né? Só que opções de venda, né, de participação. Então eles operam com umas opções de compra, opções de venda. É um negócio meio esquisito, né? Porque acaba que isso pode afetar muito o resultado da companhia. E não é o jogo deles, né? Não é exatamente o que eles pretendem fazer, né, com a empresa, né?
O objetivo deles seria intermediação, modelo de franquia agora e financiamento. E aí eles operar com esse modelo aí de call e put em venda de participação é meio esquisito, né? E aí a gente vê lá que o lucro líquido muda, fica meio esquisito de analisar e tal. Mas não tem um passivo, mas essas operações aí que impactam muito, né? Vendo o fluxo de caixa aqui, se tem alguma coisa que a gente consegue ver, né? Não tem nada demais, né? Até daqui no segundo tri de 2022, né? Gerando um pouquinho de caixa. Alguns encargos aqui de dívidas e créditos. Estado de equivalência patrimonial. Conta a receber de clientes e tal. Outras contas a receber. No geral fica negativo, né? E no ano passado também ficou. Isso daqui é bom olhar no ano completo. Nem paga muitos juros, né? Então o resultado financeiro lá é proveniente basicamente dessas questões lá de call e put. Pagamento de dividendos, isso daqui que é muito esquisito. A empresa quase não gera caixa, quase não dá lucro e pagando dividendos, né? Por mais que pra gente possa ser pouco dividendo, se você investir lá em relação ao yield, payout, tá pagando lá para os executivos, para o dono da empresa, né? Já, ano passado pagou pouquinho, a gente viu que aumentou. A empresa não está numa situação favorável, né? Não que a empresa está mal, das pernas, nada disso. Mas a gente viu lá, vai até abrir depois, o histórico deles não é muito bom. E pagando dividendo, né? Tem um pouquinho até de arrendamento aqui, né? Mas bem pouquinho. Sair aqui de tela cheia rapidinho. Olha aqui uma DRE, né, que a gente tinha visto. Então, assim, basicamente, a receita deles caiu um pouquinho por conta do momento que está passando o país. Custo de serviço prestado mais ou menos flat. Mais operação aqui de corretor. Despesas operacionais também ficou flat, mas foi muito impactado por conta do top line. E aqui essa receita de despesa financeira, né? Teve até mais receita do que despesa financeira, que está até discriminado, né, nessa DRE. É a operação de call e put. Não, na verdade isso aqui é por conta do caixa, né, que eles têm, né? Essa receita financeira. A operação lá de call e put acaba que não tá nem mostrando aqui exatamente, né? Tava mostrando mais em cima, né? Deixa eu ver aqui. Tava mostrando aqui em cima, né? Reconciliação lucro líquido antes do IFRS. É porque tá em... meio estranho essa forma de apresentação deles. Acho que é porque impacta aqui em cima, ó, no top line, na parte da receita. Né? Entra aqui em cima na receita operacional líquida. Remuneração de administração. A gente vê que isso daqui vem comendo também parte do resultado. Aqui, ó, lucro operacional do resultado financeiro, né? Entra aqui em cima. Porque faz parte da... Eles botam como se fizesse parte da operação, né? Aqui o lucro líquido para os ações não controladores bem inferior aos controladores, né? Então a gente vê que o que sobra para a gente, né, se a gente fosse acionista, é bem inferior para os controladores. Ainda tem aqui, ó, a remuneração da administração, tem os dividendos. Então tudo isso vai corroendo, né, o valor ao acionista, né? Então acho que basicamente é isso daí, tá? Não tem muito a dizer. Acho que tem uma coisa aqui para mostrar para vocês, que seria em relação a cotação deles, né? Então a gente vê que a empresa, esses anos todos, né, teve uma queda brusca aqui por conta do... Aqui deve ter sido algum evento acionário, né? Porque tive que cair de um dia para o outro, basicamente. Mas a empresa veio ladeira abaixo, né? De 2013 até 2016, agora andando de lá, depois teve uma subidinha. E depois, antes da pandemia, depois subiu, caiu, agora andando de lá de novo, novamente. Tende até se beneficiar, né? Então a gente vê a cotação baixinha, mas o valor de mercado dela também, 418 milhões. Ela tende até se beneficiar com a com a baixa de juros, tá? Com a baixa da Selic. Mas é uma empresa aí que não gera muito caixa, não gera muito lucro, né? A gente vê que o lucro é pequenininho. Uma operação aí meio que eles focando em modelo de franquia, deixando intermediação de lado. Parece que a intermediação tá
com um custo muito pesado e a receita está... O mercado imobiliário parece estar desaquecido, a receita também vem caindo, vem andando meio flat, VGV também. Não é uma empresa que tem um lastro de ativos grandes, né, diferente de construtoras, porque ela é de intermediação. Claro, assim, tem muita empresa subvalorizada, tá, na Bolsa de Valores por conta da alta da Selic. Então o pessoal migra para renda fixa achando que está pagando muito lá, quando aqui na renda variável tem muitas opções. Mas não é, acho que tem opções muito melhores, tá? Principalmente no mercado aí de construção civil. Se você quiser se expor à construção civil, eu acho muito mais prudente se expor à incorporadora, à construtora, do que a Lopes, que é de intermediação. É um modelo de negócio que eu não gostei muito, não me agrada muito. Tem esses rolos aí de call e put que a gente viu, fica até meio difícil de analisar, teria que olhar com bastante calma, acho que demorar algumas horas para a gente ver, que impacta no resultado financeiro, às vezes impacta lá em cima no top line, embaixo a gente viu lá que, se a gente analisar de acordo com norma contábil, porque mais em cima no release a empresa vai mostrando da maneira que ela acha mais adequada apresentar, não tem nada de errado nisso, mas lá embaixo ela vai mostrar de acordo com as normas contábeis, então a gente vê que lá embaixo, como a empresa tem um caixazinho e a dívida pequenininha, a empresa até gerou uma receita financeira, mas dando um pouquinho de lucro. O EBITDA foi corroído por conta do movimento atual, né? A intermediação dela, o segmento de intermediação também não está muito legal. É uma opção, mas eu acho que tem opções muito melhores para se expor no mercado imobiliário, pessoal. Pessoal, peço te deixar seu like aí, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram, tá? Forte abraço para vocês.